Fala, meus amigos e amigas, futuros advogados desse Brasil, alunos do curso site do professor Alexandre Teixeira. Meu nome é Ronaldo Júnior, certo? Sou teu professor de Direito Administrativo e vamos, pessoal, gravar as nossas dicas, certo? Para o exame de ordem, tá? 38º exame de ordem. Queria primeiramente dizer a vocês que tenham calma na prova, tá? Às vezes na questão de administrativo, você pensa que é um bicho de sete cabeças, e realmente às vezes é. Mas é da sua mente, tá? Tudo é da sua mente. Tudo é a sua mente que vai nortear essa questão. Então no dia da prova, domingo que vem, tenha calma, pessoal, tá? Fique tranquilo, ok? Analise a questão tranquilamente, né? Porque a questão é grande, então parta, tá? Para a questão com calma, certo? Analise bem o enunciado, ok? As palavrinhas-chave vão te nortear a tua questão e depois é só marcar a alternativa mais correta, ok? Mais correta, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui tratar das dicas, né, finais para a OAB, o que nós acreditamos que domingo que vem, certo? Haverá de ser cobrado pela FGV, ok? Então olho na tela, vamos lá sem mais delongas. Quem quiser aí, certo? Uma palavra de última hora, ok? Uma palavra de última hora, né? Alguma dica aí, ó. O meu Instagram, rapidamente, o Instagram do professor Ronaldo. Você põe assim, ó, curso, arroba, professor, arroba não, né? Underline, Ronaldo Júnior, tá? Aqui você vai me encontrar no Instagram para alguma dica final para a sua prova do domingo que vem, que eu estarei à disposição de vocês, tá bom? Pessoal, primeiro tema, certo? Muito importante, né? Tema de agentes públicos, tá? O que a banca deve cobrar sobre agentes. Olha só, você não deve ir para a prova, você não deve ir para a prova, pessoal, sem saber as disposições constitucionais. As disposições constitucionais sobre agentes públicos estão lá do artigo 37 da Constituição ao 41. Mas você não vai ler todos os artigos e todos os incisos, até porque o artigo 37 tem 21 incisos. Foca no 37, é o inciso 2, que fala de quê? Fala do acesso a cargos e empregos. E esse acesso a cargos e empregos, funções não, esse acesso a cargos e empregos, de acordo com o texto constitucional, ele deve se dar através de concurso público. O próprio inciso 2 trata da exceção dos cargos comissionados de livre nomeação e livre exoneração. E aí, nós tivemos, tá, algumas situações que desvirtuaram esse inciso 2. Servidores, tá, que eram admitidos para um cargo, certo? E posteriormente eles passavam a ocupar outro, ok? O cara era admitido para o cargo de delegado, de comissário de polícia e através de uma lei virava delegado. Pois bem, em razão da ofensa direta à Constituição, o Supremo Tribunal editou a súmula vinculante 43, certo? Que diz que é inconstitucional qualquer modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se em carreira diversa para o qual ele foi aprovado. Então, se eu for ser designado para uma carreira diversa da qual foi aprovado, tá? Esse provimento, de acordo com esta súmula, ele torna-se inconstitucional, é o que fala a súmula vinculante, tá? 43, Supremo Tribunal. Depois também, certo? Você pode dar uma olhada, pessoal, tá aqui, ó, né? 37.2. A investidura em cargo e emprego depende de aprovação prévia em concurso de provas ou provas de títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração. Então essa é a redação do artigo. Aí vem a súmula e diz, ó, é inconstitucional, fere a Constituição toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido pelo concurso. Então, se eu fui investido no cargo de comissário de polícia, eu não posso ser transformado no cargo de delegado, porque é outra carreira e tem que ser por concurso. Isso é o que fala, é o que diz a súmula vinculante 43. Ok, gente? Pessoal, olha só. Também, já que você pegou a súmula 43,
Dá também uma lida na súmula vinculante, ó, na súmula vinculante 44, porque ela diz, certo, que o exame psicotécnico para ser constitucional, certo, e ser exigido no concurso público, ele deve estar previsto em lei, ok? Então, essa súmula trata do exame psicotécnico, tá? Que em alguns cargos é exigido, ok? Então, alguns concursos exige-se exame psicotécnico, porém, entende o Supremo, certo? Que essa exigência deve ser por meio de lei e não somente, né, por edital ou por um ato administrativo, tá? Quer exigir o exame psicotécnico no concurso? Pode exigir, mas se for previsto em lei e também não pode ser previsto apenas no edital do concurso, tranquilo? Então também é uma matéria relacionada a agentes públicos. Prossegue, ó. Pessoal, também no artigo 37, inciso 9 e 11, nós temos a previsão, aliás, 9 e 16, tá? Temos a previsão da acumulação de cargos e também, ó, sobre o teto. Vocês sabem que no texto constitucional proíbe-se acumular 2 cargos em empregos. Excepcionalmente, 2 cargos de professor, ou um cargo de professor com um técnico científico, ou então 2 cargos na saúde. Esses cargos podem ser acumulados. A pergunta é, quando for possível acumular 2 cargos? E aí, certo, você sabe que todo servidor público tem que observar o teto remuneratório, acima do qual ninguém pode receber. Exemplo, o teto hoje máximo é do ministro do Supremo Tribunal Federal. Nenhum servidor do Brasil pode receber por mês mais do que recebe um ministro do STF. A pergunta é, quando é acumular 2 cargos, essa acumulação vai ser levada em conta somando 2 cargos, somando os 2, ou cada cargo individualmente? Imagine você, professor de uma universidade federal, que ganhe 30 mil por mês. Aí, professor de uma universidade, certo? Estadual, que ganhe 15 mil por mês. Se eu pegar os 2 cargos separadamente, eles não passam do teto. Mas se eu somar os 2, ultrapassam o teto. E aí, qual é a forma correta? É somando ou individualmente? Antigamente somava tudo e via o teto. Agora, de acordo com o Supremo, não. Olha aí para a jurisprudência do Supremo. Nas situações jurídicas em que a Constituição autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração, de cada um deles, pessoal, e não do somatório recebido. Então, é uma jurisprudência ligada ao inciso, tá? 11, aliás, né? E 16, o 11 fala sobre o teto constitucional e o 16 fala sobre a acumulação de cargos, que pode cair na sua prova. Continua. Olha só, reajuste de vencimentos. Artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. Observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual. Então, o servidor tem direito anualmente, tá, ao reajuste de seu vencimento. Aí vem a súmula vinculante 42 e diz, ó, é inconstitucional, fere a Constituição, a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais e municipais a índices federais de correção monetária. Então, senhoras e senhores, eu não posso usar para reajustar os vencimentos dos servidores dos estados e municípios, tá? O índice previsto na União, tá? E índices federais. Isso não pode ser feito para evitar, tá, a automatização e a vinculação de vencimentos. Fica ligado na súmula vinculante 42. Prossegue. Pessoal, como revisão final, certo? Se liga na reintegração, que é quando o servidor é demitido e aí é reintegrado por decisão judicial ou administrativa, ok? Reintegrado por decisão judicial ou administrativa. Aí separa ele da reversão, que é o servidor que estava aposentado e retorna ao serviço público. É o aposentado que retorna ao serviço público. Recondução, aquele que não é aprovado num estágio probatório, mas já é estável, ele é reconduzido ao cargo anterior se fosse estável, ok? Aproveitamento é o que estava em disponibilidade e o cargo foi criado, ele vai ser aproveitado. E a readaptação é o servidor, tá, que teve sua condição física
e psicológica limitada por algum motivo de saúde, ok? Nesse caso, ele será readaptado. Então, fica ligado, dá uma lidinha aqui rápida. Opa, lidinha aqui rápida, certo? No artigo 28, 25, 29, 30 e 24 da Lei 8.112, certo? Que é a Lei dos Servidores Públicos Federais, ok, gente? Pessoal, próximo tema aqui da nossa revisão, serviço público, gente. Serviço público sempre é um tema, certo, cobrado pela FGV na prova da OAB. Vamos ver então. Sobre serviços públicos, nós temos duas leis. A Lei 8.987, que é a Lei de Serviços Públicos Geral, e a Lei das Parcerias Público-Privadas, tá? E aí, essa Lei 8.987, senhores e senhoras, ela prevê duas formas, tá, de delegação do serviço público, que é a concessão e a permissão. Fica ligado. Para que o poder público, tá, delegue a uma entidade privada um serviço público por concessão ou permissão, certo? Fiquem ligados. Vou só corrigir aqui, ó. Para que o poder público, tá, delegue, faça, né, a delegação através da concessão de serviço público, tem que ter, ó, uma licitação, certo? A empresa vencedora vai vencer a licitação e vai ser a responsável pelo serviço. Essa licitação será ou sobre a modalidade concorrência, ou agora, de acordo com a nova lei de licitações, o diálogo competitivo. Então, são as duas formas, tá, de concessão, aliás, de licitação, certo? Caraca, é isso, certo? O Estado vai usar para o serviço público, tá? Permissão também tem a licitação, mas a lei não fala, certo, qual a forma, qual a modalidade. Ela fala que tem que ter a licitação, mas não fala a modalidade, beleza? Aí fica ligado nas formas de extinção dessa concessão, que isso é sempre cobrado. A extinção, aliás, a concessão será extinta através da anulação, será extinta através da revogação. Opa, peraí. Deixa eu apagar. Será extinta através da caducidade. Será extinta através da encampação. E também pode ser extinta, deixa eu estar aqui de amarelinho, que vai ficar no azul, através, certo, da rescisão. Palavras-chave para você matar essa questão, sabe? Sobre qual forma de extinção da concessão. Anulação. Deixa eu estar de vermelhinho. Anulação, ó, ato ilegal. A concessão, tá, foi feita de forma ilegal. Exemplo, tá? O motivo alegado para a empresa vencer essa concessão foi um motivo inexistente. Ato ilegal será anulado. Então, se falar em ilegalidade, liga a anulação da concessão. Porém, senhores e senhoras, tá? Se houver o descumprimento das cláusulas contratuais pela empresa concessionária, teremos o caso, certo, de caducidade. Pessoal, como assim? Ora, uma empresa de energia elétrica, certo, descumpre rotineiramente as condições do contrato, não fornece eficientemente, tá, o serviço de energia elétrica, corta, né, a luz de forma indevida, ou seja, tá, forma ineficiente, descumpre o contrato, vai ter a caducidade e na caducidade, ou como regra, não tem indenização, é sem indenização. Porém, na sua prova, para você marcar se a questão foi encampação, tá? Encampação é quando o motivo de interesse público motivar que o poder público, certo, queira retomar o serviço público. Então, o poder público delegou o serviço público à entidade privada, mas quer retomar por interesse público. Ele vai usar a encampação. Na encampação, tem indenização, e para que haja a encampação, é necessário, certo, ter uma lei autorizativa. E por fim, certo, se for a rescisão, gente, se for a rescisão, certo, é quando
Quem descumpre o contrato, ó, não é nem, certo, a empresa. O descumprimento, tá, é pelo poder concedente. É pelo poder concedente ou pelo próprio Estado. Então a empresa só vai restar a ela, certo, a rescisão judicial. Aqui é rescisão judicial. Beleza? Vamos lá. Lei 11.079, tá? Lei das parcerias público-privadas. Você já deve saber que nas PPPs ela tem um prazo. Esse prazo, né, que vai do contrato de 5 a 35 anos, é o prazo da PPP. Aqui, ó, na de cima, certo? Não tem prazo fixado. Não tem prazo do contrato. Quem vencer a licitação não tem prazo para o contrato. Aqui o prazo tem, ó, 5 a 35 anos. Nessa licitação, pessoal, aliás, nessa serviço público aqui, ó, na PPP, o valor não pode ser, certo, menor que 10 milhões de reais. Então, o mínimo do valor do contrato é o mínimo de 10 milhões de reais, tá certo? E a diferença entre a concessão patrocinada e a administrativa. Na concessão administrativa, quem vai usar o serviço é a própria administração. A administração, usuário, é a própria administração. A construção de um presídio, tá? Quem vai usar o serviço é a administração penitenciária. Agora, quando quem for usar for o usuário, aí vai ter um investimento do particular, do poder público e vai ter uma tarifa, certo, cobrada do usuário. Então, falou em tarifa, fala em quê? Concessão patrocinada. Falou em usuário, própria administração, fala em concessão administrativa. Então, isso é suficiente, tá? Como revisão para você entender sobre PPP, parceria público-privada. Próximo tema, gente. Organização administrativa, senhores e senhoras. É um tema super importante para a sua prova. Esse tema nunca deixou de ser cobrado em provas de OAB. Sempre quando a FGV virou organizadora, tem lá um temazinho sobre organização administrativa. Vamos a ela, tá? É um tema que é até um pouco amplo, tá? Muito aberto, porque não tem muita lei para você decorar, mas a gente tem aqui como definir alguns conceitos sobre organização administrativa. Olho na tela. Pessoal, a administração, aliás, se organiza de algumas formas. A primeira delas, ó, é a descentralização. E essa descentralização, ela vai ocorrer ou por outorga, vai ser ou por outorga, certo? Ou por delegação. Outorga também chamado, certo, de serviços, delegação também chamado colaboração. A descentralização, certo? A por outorga, pessoal, é o seguinte: a outorga é uma outorga legal. É outorga legal. É quando, através de uma lei, certo, se cria uma entidade ou se autoriza a criação de uma, para que essa entidade, tá, execute o serviço público. Então, a lei outorga legal, ela vai ou criar uma entidade ou vai autorizar a criação de uma entidade para que essa entidade, certo, execute o serviço público. Aí beleza, ó. Olha só, pessoal. Essa entidade que vai ser criada por lei, ó, ela vai ser uma autarquia. Tá certo? A autarquia, pessoa jurídica de direito público, certo? Com personalidade de direito público, cujos seus bens são públicos, cuja admissão de pessoas é por concurso, cuja responsabilidade é objetiva. A autorização da criação de entidades. Ora, é possível autorizar a criação de fundações públicas, autorizar a criação de sociedade de economia mista e autorizar a criação de empresas públicas, tá? Se liga, para facilitar o nosso aprendizado. Economia mista e empresa pública são pessoas jurídicas de direito privado. Os seus bens são privados, tá certo? A responsabilidade, como regra, é subjetiva, tá bom? A execução, como regra, é execução comum, tá certo? E elas também, certo, têm os seus bens privados.
Porém, fica ligado. Se uma empresa pública ou economia mista executar serviços públicos, aí muda um pouquinho. Porque apesar de bens privados, esses bens são impenhoráveis, tem que ir para precatório. A responsabilidade dela, civil, não é subjetiva, é objetiva. Aqui no estado do Ceará, nós temos uma economia mista que executa serviço público, que é a CAGES, Companhia de Água e Esgoto. E quando a CAGES pratica um dano ao particular, por exercer serviço público, a sua responsabilidade civil não é subjetiva, ela é objetiva. Então fica ligado nisso, ok? E também, senhoras e senhores, entendeu o Supremo Tribunal que as empresas públicas e economias mistas, tá? Elas podem exercer o poder de polícia, inclusive na aplicação de sanções. Tranquilo? Belezinha? Então essa é a outorga. Pessoal, aí nós temos a descentralização por delegação ou chamada por colaboração. Essa delegação, pessoal, ou colaboração, é quando você tem, ó, aqui que nós já vimos no tópico passado, que é a concessão de serviço público, isto é, o serviço público ele é delegado, né, a uma entidade privada ou então é permissionado a uma entidade privada, ok? Delegação e permissão. Então, quando tiver concessão e permissão, nós teremos o quê? A descentralização por delegação, que é por outorga, aliás, que é por concessão ou permissão, aplicando-se aquela lei lá, Lei 8987. Tranquilo? Continua. Desconcentração, cuidado. Na desconcentração, olha só, na descentralização eu tenho figuras de entidades, ó. Eu tenho entidades legais, né, criadas por lei ou autorizadas em lei, e eu tenho aqui, ó, entidades delegadas a ela o serviço público. Já na desconcentração, senhoras e senhoras, olha só, o O é de órgão público. Toda vida que o Estado criar um novo órgão público, nós teremos a desconcentração. Criação de órgãos públicos, tá, gente? Os órgãos, diferentemente das entidades administrativas, eles não têm personalidade jurídica. Eles não são pessoas jurídicas, tá? Cuidado. Mas alguns órgãos têm a chamada personalidade, ó, judiciária. Então, jamais confunda personalidade jurídica, que é a capacidade, tá, de ter direitos e obrigações, isto é, de ser pessoa jurídica, com a personalidade, ó, judiciária. Nenhum órgão tem personalidade jurídica, mas alguns têm personalidade judiciária, que é a capacidade de ir a juízo para defender suas prerrogativas. Fundamento, súmula 525 do Superior Tribunal de Justiça, que dá a capacidade processual ou judiciária às câmaras de vereadores. Isso se aplica às assembleias, ao Congresso, aos tribunais de contas da União, por exemplo, estados e municípios, tá? Que são órgãos que têm capacidade judiciária, processual ou personalidade judiciária. Para frente. Pessoal, olha só. A Sociedade de Economia Mista, a SEM, ok? E as empresas públicas desempenham atividade econômica e se sujeitam às regras de direito privado. Porém, apesar, contudo, quando desempenharem serviços públicos, responderão, ó, objetivamente e se sujeitarão, tá? Aqui, ó, sujeitarão, tá? Tem aqui, ó, o A, o tio e o O. A precatório, ok? Para pagamento de débitos. Quem disse isso? Supremo Tribunal Federation. Então, a empresa pública economista atua como regra na economia, se sujeita a, né, direito privado. Mas se ela atua em serviço público, responsabilidade objetiva, execução por precatório. Os bens privados mais impenhoráveis. Tranquilo? Continua. Olha só. As economias mistas e empresas públicas podem exercer o poder de polícia, inclusive para aplicar sanções, se o serviço for exercido com o quê? Exclusividade. E se a empresa estatal não é. Ok? O que fala o STF? É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração indireta de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente, certo, serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial, julgamento, ó, de 2020, muito recente. Bora para frente.
Outro tema interessante, senhores e senhoras, intervenção do Estado na propriedade, esse sempre é cobrado, esse sempre cai. E aí você deve saber o quê? Servidão administrativa, desapropriação, limitação administrativa, requisição e também, certo? Tem faltou qual aqui? Não, tá aqui, né? Faltou o tombamento, né? Faltou o tombamento, ok? E faltou a ocupação temporária. Meus amigos, fiquem ligados, porque esse tema sempre é cobrado na prova da FGV. Se vocês têm aqui uma... explicar? Tem não. Fica ligado. Servidão administrativa, o Estado ele vai usar. O Estado ele vai usar, certo? Se servir, pessoal. Vai se servir do teu imóvel, tá? O Estado quer colocar um cano na tua casa, um cano, né? Tubulação para a água passar. Um poste, energia elétrica, a placa, certo? Na rua, tá bom? Tudo isso é servidão. A servidão tem caráter mais permanente. Um cano, fio de energia, um poste, placa na tua casa, que é a casa de esquina. Tudo isso são o quê? Servidões administrativas. A servidão, ela ocorre por lei, por ato administrativo ou decisão judicial, certo? Servidão, o Estado vai se servir do teu imóvel, ok? Se servir do teu imóvel. Exemplos, canos, né, embaixo da casa, fio de energia elétrica, certo? Fio, né, de empresa de telefonia, a placa, certo? Da rua no teu imóvel. Desapropriação. O Estado, por interesse social, necessidade ou utilidade pública, publica um decreto, certo? Declarando que aquele imóvel é útil ao interesse público. Depois do decreto, oferece um valor a você, proprietário. Em 15 dias, se você não se manifestar, aquela omissão em 15 dias quer dizer que você não aceitou o valor ofertado pelo Estado. E só vai restar o Estado entrar com ação de desapropriação na Justiça. Essa ação corre por rito comum. Ok? Professor, quem pode desapropriar? Cuidado. Cuidado. Legislar sobre desapropriação, publicar uma lei, cabe privativamente à União. Publicar decreto de utilidade pública cabe à União, ao Estado, DF, município, tá? Aos entes políticos. E alguns entes, tá? Também podem fazê-lo. Exemplo, a ANEEL, né? Ok? E a Anatel, tá certo? Aliás, a Anatel e o DENIT, tá? A Anatel e o DENIT, eles podem publicar decreto, certo? No Diário Oficial. O que é o decreto? É declarando que aquele imóvel é útil. Agora, cuidado, a competência para desapropriar, efetivamente, né, para executar, ela cabe a toda a administração direta e a indireta. Então, a autarquia, ela pode promover a desapropriação, pagando o valor, tirando a pessoa do imóvel, ok? Cuidado. Pessoal, na desapropriação, certo? São garantidos tanto os juros moratórios como compensatórios. Olha o nome. Juro moratório, vem de mora, de demora. É que o Estado, certo, deveria pagar o precatório lá, né, do valor da desapropriação, e passou um ano após o prazo, certo, para pagamento, não pagou. Começa a incidir juros de mora. Os juros compensatórios é outros juros, é outro motivo. É porque o Estado se emitiu provisoriamente na posse do imóvel, certo? Teve a emissão provisória na posse, tu saiu do imóvel, né, logo no começo do processo. E aí, em razão da perda do imóvel por um valor X que o Estado deu, tá? E na sentença o juiz deu um valor maior, tá certo? O juiz vai compensar a tua perda do imóvel com valor menor. Você entende? Não. Imagina você, certo, que teve um imóvel desapropriado, mas logo no início do processo, a emissão provisória na posse. O Estado ofertou um valor de 80%, entendendo devido. O juiz recebeu, certo, aquele valor e decretou a emissão provisória. Só que na sentença o juiz entendeu que o valor era muito maior do que o Estado ofereceu. Então percebe que você saiu do imóvel lá no começo com valor menor. Então, para compensar a tua perda desse valor do imóvel, o juiz aplica os juros compensatórios. Antigamente entendia o STF que não cabia acumulação de juros moratórios com compensatórios. Agora cabe. Agora é possível sim aplicar juros moratórios e juros compensatórios na desapropriação. Tranquilo? Então fica ligado na desapropriação. Fica ligado também o seguinte, pessoal.
A União, ela pode desapropriar um bem público do Estado, ou um bem do Estado. Os estados podem desapropriar, certo, um bem público do município. Isto é, o maior pode do menor. A União pode do Estado, os estados podem do município. Mas o contrário não é verdadeiro. O município não pode desapropriar um bem do Estado. O Estado não pode desapropriar um bem da União. Então fica ligado. Na desapropriação, o maior pode desapropriar o bem do menor. Mas o inverso não é verdadeiro. Ok? Então fica ligado nisso, na desapropriação, galera. Limitação administrativa, senhoras e senhores. Olha só, se a servidão o Estado vai usar, servir o teu imóvel, na limitação, o Estado vai impor uma obrigação, certo? Por meio de lei. Obrigação a todos, tá? Então, a limitação não é para um imóvel só, é para todos. É o Estado que publica uma lei dizendo que é proibido construir, certo, determinados imóveis perto da praia. Então, todos não podem construir aquele imóvel. É o Estado que publica uma lei que diz que todos os imóveis, a partir de agora, têm que ter rampa de acesso. Limitação administrativa é a limitação geral para todos imposta. Requisição administrativa, se você vê na própria palavra iminente perigo público, tá? O IPP, iminente perigo público, tá? Em caso de urgência, o Estado vai usar a propriedade particular, se for o caso de iminente perigo público, e se houver danos depois do uso, ele vai indenizar você, proprietário. Então, na requisição, tem que ter a expressão iminente perigo público. Teve iminente perigo público, é requisição. Não teve iminente perigo público, mas o Estado vai usar o teu imóvel temporariamente, não é requisição. Vai ser o quê? Ó? É a ocupação temporária. Nessa ocupação, eu vou ter o uso temporário do Estado, aliás, pelo Estado do teu imóvel. Então, por exemplo, ó, o Estado quer construir uma avenida, só que não tem espaço para colocar máquinas, tá? Tratores. Ele pede o teu imóvel, tá, para colocar lá durante 5 meses. É o uso, tá, temporário. Então isso é o quê? Ocupação temporária. Usar escolas privadas para as eleições, ocupação temporária. Então, quando houver um uso, tá, temporário de um bem e não for caso de urgência, de iminente perigo público, não é requisição. É ocupação temporária. Então fica ligado, eles se parecem. A requisição se parece muito com a ocupação. Mas a diferença é que na requisição, ó, tem um iminente perigo público. E se o uso é temporário e não tem iminente perigo público, vai ser o quê? Vai ser ocupação temporária. Pessoal, tombamento é quando o Estado, tá, por razões históricas, tá? De preservação do patrimônio histórico, ele quer tombar o teu bem, certo? E você, né, não vai poder mudar as características do imóvel sem pedir autorização de quem tombou o bem, tá? Depois dá uma lida no decreto, né, lei número 25, tá? Que é o decreto do tombamento, beleza? Então, senhores e senhoras, isso é a intervenção do Estado na propriedade. Próximo tema. Pessoal, licitações. Infelizmente, nós temos duas leis. É a Lei 8666 e a Lei 14133, certo, pessoal, de 2021. Essas leis ainda estão vigentes. O que eu posso, como revisão, destacar é que você tenha cuidado, ó, nas modalidades, tá? Modalidades, certo, que as leis têm. A Lei 8666, certo, tem 5 modalidades. Cotoco, tá? Cotoco. Pegue o cotoco e cole. Na Lei 8666, pegue o cotoco, tá? Que cotoco, né? Pegue o cotoco, tá? E cole na parede. Que é o cotoco. Modalidade de concorrência. Professor, me deu cotoco? Dei não, bicho besta. É só um exemplo. Concorrência. Tomada. Certo? Tomada de energia? Não, professor. Tomada de preço, tá? Tomada de preço. Temos o convite, temos o concurso, que não é concurso público, e temos o leilão. Essas são as modalidades na lei antiga, tá? Que ainda está vigente, que estava morta, mas foi ressuscitada. Na lei nova, tá? Você vai ter aqui, ó, como bizuzinho, a Leide, tá? Leide, não é mulher, Leide do PCC, primeiro comando da capital, professor, vixe Maria. Pois é, a Leide do PCC é o bizu aqui das 5 modalidades da lei nova. Quais são elas?
leilão permaneceu. Aí a nova, diálogo competitivo, galera. Certo? Aí tem, ó, o pregão, certo? Que foi colocado dentro da lei nova. Temos a concorrência, que continuou, né, na lei nova, e o concurso. Presta atenção. Aqui, ó, na lei nova, não tem mais o quê? Não tem mais tomada de preço, não tem mais o convite, ok? Permaneceu o concurso, permaneceu o leilão, permaneceu o quê? A concorrência, tá? Acrescentaram o quê? Diálogo competitivo e o pregão tirado da lei 10.520 e colocado dentro da lei nova. Então pode perguntar na prova de vocês, certo? Quais são as modalidades, tá? As modalidades da lei nova. São essas aqui, ó. Leilão, diálogo, pregão, concorrência e concurso, ok? Tomada de preço e convite não tem mais. Mas, cuidado, a lei antiga, que é essa aqui, a lei 8666, ainda está vigente. Então pode ser que a prova cobre questão com base nela. Pessoal, fica ligado também, tá? Fica ligado também nos valores, tá? Nós temos valores na lei antiga e na lei nova. Fica ligado nos valores. E também sempre é bom destacar, ó, as hipóteses de dispensa, certo? E inexigibilidade de licitação. Dá uma lida aqui, ó, nesse artigo aqui, por favor. Dá uma lida aqui, ó, nos artigos 71 a 75, tá? Porque são as hipóteses de dispensa e inexigibilidade na lei nova. E dá uma lida aqui, ó, nos artigos, tá? 24 e 25 da lei antiga, tá? Por favor, leiam eles, porque eles podem cair na prova de vocês. Continuando mais um tempo para terminar aqui a revisão de vocês. Pessoal, improbidade é um tema também muito cobrado. Nós temos uma lei, tá, que modificou a lei de improbidade 8429, tá? Uma lei que modificou muito ela. E a principal modificação dessa lei foi que agora nessa lei somente tem ato de improbidade, ó, doloso, ok? Somente a ato de improbidade doloso. Outra modificação, tá? É em relação ao prazo prescricional, tá? Outra modificação dessa lei, tá? É quem pode agora ajuizar a ação, certo? De improbidade. Fica ligado. A lei nova, certo? A lei nova diz que somente o MP poderia ajuizar essa ação. Porém, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, ele, certo, julgou inconstitucional cautelarmente esse artigo. Porque dizia lá a lei que somente o MP poderia ajuizar a ação, tá? A lei nova dizia que somente o MP poderia ajuizar a ação de improbidade. Só que o STF disse que esse artigo é inconstitucional. E agora também, aí volta a vigorar a legislação anterior, que diz que a Procuradoria, certo, do próprio Estado, pode ajuizar essa ação de improbidade. A lei nova colocou só para o MP. Aliás, o STF disse que essa lei nova, nesse ponto, era inconstitucional e voltou a vigorar a legislação anterior, né, dizendo que o MP pode, juntamente com a Procuradoria, tá, ajuizar essa ação de improbidade, ok? Então dá uma lidazinha na lei, tá certo? Que é bem interessante e ela pode cair na prova de vocês. Pessoal, era isso, tá? Como aqui era só uma revisão, certo? Isso aqui é para você, né, ficar ligado nos temas que vão cair. E vai que você rapidamente pega o que eu falei aqui, os artigos, e vai ler. E eles na prova apareçam. Maravilhoso, tá? Maravilhoso. E a gente geralmente tá, sempre costuma ali pegar uma ou duas questões, tá? E cravar os aulões, tá? O Alexandre Teixeira, tá? Ele é recorde em acertar questões de prova, em aulões, em provas, tá? Em simulados e muito mais. Né? E também eu dei aqui a minha contribuição, esperando, rezando a Deus, que um aqui desses temas que até o que eu toquei aqui, tá? Especificamente, domingo que vem, possa, na tua prova, tá, cair e você possa ser iluminada, tá? E consiga lembrar, né? Marcar a questão, as 4, 5, 6 de administrativo, ou 3, né? Vai lá e consiga somente, tá? Somente e apenas, e graças a Deus, as 40 questões para ir para a segunda fase e detonar em Direito, Trabalho e Processo com o tio Alexandre Teixeira, ok? Então, galera, foi isso, tá certo? Que Deus abençoe vocês domingo que vem, que vocês façam a prova, tá tranquila, consciente, tá com calma, sem certa pressão, certo? Sem pressa, tá? A prova é grande, é extensa,
mas depende de você. É você e a FGV, não tem mais ninguém não. Tá? Então você vai se realmente lutar contra você mesmo, contra a sua consciência, contra o seu cansaço, tá? Contra a sua capacidade de interpretação. Muitas questões você até não sabe o tema, mas interpretando, você consegue achar a alternativa. Não sai de lá sem deixar tudo de você. Ah, eu vou largar aqui porque realmente não. A prova é sua. Essa prova é sua, tá? Esse exame é seu. 38º veio para você de fato, né, ser aprovado e ir para a segunda fase. Então não deixa passar essa chance não, gente. A chance é agora, não deixa ela passar, não deixa ela ir embora. É a sua chance. Então na prova lá, só sai quando tiver realmente acabado, tá? É guerra, ok? E a guerra, você só sai da batalha quando tá o quê? Quase sem armas, sem munições. Mas as suas munições, tá? Eu espero que você tenha aí, né, adquirido essas munições na preparação com o tio e aqui conosco, ok? Obrigado pela paciência, obrigado pela confiança, ok? Quem quiser aqui alguma orientação, né? Vai no meu Instagram que eu coloquei no início da live, tá? Vê lá, me fala comigo, ok? E depois também no feedback, né? Depois da prova, que é importante aqui para nós ir pro curso, tá bom? Valeu, Alexandre Teixeira, por mais um aulão que está participando, tá? Não pôde participar presencialmente, tá? Mas deixo em vocês, alunos, um cheiro no coração, um abraço bem forte e que Deus, tá? Ilumine a canetinha e a cabecinha de vocês para que vocês consigam, tá? Matar as 40 e ir para a segunda fase e pegar, ó, a vermelhinha, né? Na mão e aí começar a divulgar e estudar para concurso, ok? E aí vencer na vida com isso, ok? Obrigado, tamo junto, rumo à OAB, detonando a FGV, SAT, é assim. Tamo junto, um abraço, tchau, tchau. Valeu, gente.